Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos iniciar nosso estudo de hoje, do Livro dos Espíritos, e a nossa Malvina vai ler o Evangelho para nós, depois ela faz a oração, a Ivone faz a nossa oração, depois o Daniel vai fazer nosso estudo. Então, você pode começar, a Malvina, a ler para nós? Posso sim. O egoísmo, número 11. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno, e é a negação da caridade, e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo que nem importa, animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. E a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano, por ser essa chaga moral, se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclareçam o encargo e o dever de extirpar esse mal a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedroços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Portanto, já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, o espilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Continua, Márcia. Continua, vamos fazer o 12 também. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora os esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se na terra
a caridade reinasse, o mal não imperaria. Nela fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria, e cai bem certo. Começai-vos por dar o exemplo, sede caridosos para com todos, indistintamente, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça a Oi? Oi, Malvina. Espera um pouco. Ah, tá dobrando a página. Estava grudado aqui. Também vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei, considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes o perdão e commiseração, pois mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será perdido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo Malvina, eu Oi. acho que colou a página. Quando você virou, continuou outro assunto. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Por isso Né, estava amor? com dificuldade, estava bem enrolada. Deus que a todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, que anda de mãos dadas. A vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calçarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Pascal, 1862. Continua? Não, tá bom, porque agora já vai entrar aí a fé e a caridade, né? Vamos deixar Ah. para amanhã. Vamos ver quem é que vai fazer. Se eu vou estar em algum lugar que vai dar para nós fazermos. Se for eu e a Júlia, eu posso fazer também. Ótimo. Márcia, tá aí, né? O egoísmo. Eu acho que a gente falaria sobre egoísmo 30 dias ou mais sem parar, né? Porque dele a gente entende, né, amiga? Pois é, isso que eu ia falar, porque o egoísmo a gente entende. Agora a gente está procurando buscar aprender o amor, né? Amor. Exatamente. Porque o egoísmo, essa coisa de acumular as coisas para gente, de só querer, né? Tudo é meu, né? Achar que somos donos, né? E o egoísmo, ele é uma força tão grande, porque ele está na nossa natureza, né? Ele faz parte do nosso processo, né? De evolução. Então, e nós fomos aprendendo que é bom acumular as coisas. E aí, para tirar isso da cabeça agora, é difícil, né? Difícil mesmo. Então, em algum momento aqui, ele fala, né, da importância de extirpar esse mal, né? Nós temos que arrancar ele. E também que o egoísmo, ele devora as inteligências. Por quê? A inteligência, ele é o grande devorador, ele é o monstro devorador de todas as inteligências. Todas. Olha que interessante, quando isso foi escrito, hoje já se sabe que
até então, inteligência era intelectual, né? Já se sabe que tem a inteligência emocional, a inteligência espiritual, né? Então, como os espíritos estavam à nossa frente, né? Então, por quê? Porque a evolução moral, ela vem a reboque, que a gente chama, ela vem depois da evolução intelectual. E o egoísmo, ele nos cristaliza, ele nos mantém, lembra que a gente estava falando, né? Um coração preso lá no reino mineral, um coração de cristal, ou seja, endurecido, cristalizado, ele não consegue, por exemplo, ter percepção, ter sensibilidade, essa inteligência emocional, né? Ele não consegue, por exemplo, raciocinar que ele não precisa de tantas coisas, parece que precisa. Da onde que vem isso? Isso não vem de uma análise real, verdadeira, não é? Eu sempre converso muito com o Daniel a respeito de o que é que nós precisamos, o que é o necessário realmente para viver em paz, né? E às vezes a gente vai perdendo um pouco da noção, a gente vai perdendo essa noção, né? Porque uma coisa que a gente não tinha, nunca teve, aí de repente a gente tem e fala, nossa, como é que eu vivia sem isso antes? Ué, você vivia, né? Então, é isso. Ele, viu, que a caridade e o egoísmo são forças antagônicas, uma anula a outra. Onde tem caridade não tem egoísmo, onde tem egoísmo não pode ter caridade, porque a caridade exige um amor que está além de amar a si mesmo, né? Vai muito além disso. Então, aqui no item 12, ele fala isso aqui, ó. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça, quer dizer, couraça, que vos cobre o coração, ou seja, cobre, né, endurece, impede que a energia flua, né, cristaliza, ó, a rigidez, ele sempre falando coração de pedra, a gente não fala tanto coração de pedra, é aquele coração que está amando o reino mineral, está amando o ouro, está amando os metais, né, está amando, enfim, as pedras preciosas, as gemas, está o coração amando o carro, né, eu vi assim, sem nenhuma crítica, mas a título de exemplo, um cantor aí, não sei qual, sei que ele ganhou um carro que custa 1 milhão e tantos de reais, 1 milhão de reais, vamos colocar, né? E ele chorava, e todo mundo, ele merece, não sei o quê. E você fica olhando um carro, aquilo não é um carro, né? É como se fosse uma pedra preciosa, quer dizer, você não está nem no reino do conforto, vamos dizer assim, tipo, porque definitivamente não há necessidade disso, né? Não há, né, para você se deslocar, para você se locomover, não precisa, não há necessidade, aquele não é útil, ele nem é útil para um deslocamento, porque imagina você ficar andando com um carro desse, né, num país que nem o nosso, estrada toda esburacada, então, perigo de acontecer tanta coisa, e aí, você fica pensando, então aquilo é como se fosse realmente uma joia, né? Você pendurou no pescoço um diamante, você pendurou, né, uma esmeralda, alguma coisa, mas não é um carro. O que que é, né? É estar preso realmente à matéria, né? E não ter noção, né, de quanta coisa você poderia fazer, se deslocar do mesmo jeito. Quando a pessoa tem uma inteligência real, ela realmente ela se desapega. O Elon Musk, né, esse que é dono do antigo Twitter, né, desse monte de coisa aí, ele também manda foguete para o espaço, ele é uma alma, um gênio, né, tem aquela genialidade, veio para ajudar o progresso da Terra e tal. Gente, ele dorme lá no trabalho dele, ele não tem casa assim dele, ele anda de
sabe, de, vamos dizer assim, Uber, entre aspas, né? Estou exagerando aqui. Mas dizem que ele põe o Márcia, colchão no chão. Oi? Márcia, ele está fabricando uns containers para servir de casa. Para servir de casa simples, né? Ele dorme no escritório dele, ele anda de Uber, porque ele falou assim, eu preciso de local para estacionar, a dificuldade para estacionar é imensa. Sim. Então, eu preciso me locomover para qualquer lugar, pego um carro, alugo, entrega. Ele não tem carro. Não. Ele não tem carro. Não Ele tem tem. foguete, mas não tem carro. Né? Assim, então, o que que é isso, né? Minimalismo, né? Você vai aprendendo que você não precisa de tantas coisas, porque aí como que... Eu estava lendo no livro, tem o livro do Eclesiastes, né? Porque tem o Eclesiastes e o Eclesiasto, né? O Eclesiastes, que é o livro do Salomão. Então, que é o que faz parte lá do... O Eclesiasto também é um livro bonito, tá? Mas especificamente no Eclesiastes, ele fala sobre a ilusão da riqueza. A ilusão da riqueza. A pessoa que é rica, ela só... A diferença de uma pessoa rica para uma pessoa pobre é que ela só tem mais boca para alimentar. Ela tem mais boca para alimentar, ela tem mais serviço para fazer, mais coisa para cuidar. E ela, a única coisa que ela pode falar de diferente do pobre é falar assim, eu sou rico. Essa que é a ilusão da riqueza. Eu sou rico. É Né? bem bacana isso, nunca ouvi. Está no Eclesiastes. Depois você joga no Google a ilusão da riqueza Eclesiastes, para você ler. Eclesiastes. É o Ok. Eclesiastes, que é um dos Tá. livros dos 5 lá do Moisés, né? Ok. Tá? O outro também o Eclesiasto, ele não está em todas as Bíblias, tá? Mas também tem mais ou menos o mesmo eixo, mas esse foi escrito pelo rei Salomão. Mas então, gente, vamos ouvir a oração, né? Que a Ivone vai fazer, e depois a gente já passa a palavra para o Daniel. Pode ser, Ivone? Pode ser, sim. Queridos amigos e irmãos, companheiros de todos os dias, companheiros de ideal, agradecer a Jesus a oportunidade de presenciar mais um aniversário pelo seu nascimento. Agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos juntos em pensamento, ligados por uma vibração de harmonia e de paz. Senhor Jesus, afasta de todos nós, a chaga do egoísmo, que possamos compartilhar mais, sorrir mais, abraçar, amparar mais, e doarmos mais. Senhor Jesus, que cada olhar ao irmão seja de compadecimento, de acolhimento e de doação. Fortaleça em nós, Senhor Jesus, a necessidade de acolhermos, de ampararmos, de sermos sais solidários. Querido Jesus, eu peço a Ti que leve o Eliseu da Márcia até Brasília, nas águas dos anjos, que seja uma viagem tranquila, que possa ser uma viagem tranquila, um tratamento brando, e que ele tenha, Senhor Jesus, a resignação para esse momento. Fortaleça, Senhor Jesus, todos os filhos que ficam aguardando uma notícia, e que a mesma seja, Senhor Jesus, de acordo com sua vontade. Que possamos, Senhor Jesus, estarmos aqui vibrando por esse irmão, a caminho da busca de uma cura, de um melhoramento e de uma qualidade de vida. Senhor Jesus, ilumine o Daniel, que trará para nós o livro dos Espíritos nesse momento. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.
Daniel. Engasguei aqui, Márcia. Me deu uma entalada. Eu vi, amiga. Obrigada, viu? Então, vamos continuar aqui, né? Capítulo 6 da vida espírita, começando pelos espíritos errantes. Deixa minha janela aqui. Questão 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Resposta. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal ou dos sonâmbulos lúcidos entre vós. A gente é acostumado a achar que uma reencarnação, né, depois que o espírito se separa do corpo, ele leva... A gente vê isso muito em obras, né, leva centenas de anos, às vezes 20 anos, 30 anos, mas, como é dito aqui na questão, né, pode acontecer até uma reencarnação imediata, né, isso vai depender muito das necessidades, do estado do espírito e também do mundo, né, que ele habita, né, porque cada planeta, cada mundo, ele tem um ritmo, né, de progresso, de reencarnação, como as coisas acontecem, né, então, isso aqui é uma resposta mais geral, né, mais genérica, né, e também é falado aqui sobre os mundos superiores, né, então, que a reencarnação é quase sempre imediata, né, até porque as necessidades são outras, né, as experiências são muito diferentes e tal, e o espírito, como é dito, né, mesmo ele encarnado, ele fica num estado muito etéreo, né, então, é tudo muito diferente, né, então, só para as pessoas não estranharem tanto, né, se pensar, mas como assim, desencarnou, já reencarna de novo, é porque são outras leis, né, digamos, não vou dizer nem leis, né, mas são outras demandas, né, nesses mundos mais evoluídos, né. Pode falar, Ivone. Mas, Daniel, nesse caso aí, seria um espírito já teria reencarnado outras vezes? Ou não precisa ser exatamente assim? Não entendi, como... Um espírito mais depurado, de várias reencarnações. Uhum. Seria isso o caso? Ele fala nos mundos superiores, né, Mundos a superiores. reencarnação é quase sempre imediata, ele fala aqui, né, mas, assim, não dá para saber muito, porque a gente não tem muito acesso, né, a informações de mundos superiores, né, a gente tem poucas, o que eu quero dizer aqui é que é muito diferente do que tem pra gente, né, porque aqui, quando a gente desencarna, a gente passa por um longo período de arrependimento, chorar as pitangas do outro lado, ver quem ficou, o mal que a gente gerou para os outros, né, as oportunidades que a gente perdeu, tudo isso, todo esse período, porque vai falar aqui, né, o estado errante, né, que é esse período que a gente passa depois de desencarnado, né, aguardando a próxima encarnação, né, é um momento que a gente tem para fazer as reflexões, né, e reajustar o curso, né, então a gente vai sofrer as perseguições de obsessores caso tenhamos feito mal, né, a gente fica, às vezes, em ambientes lá em regiões umbralinas, né? Então, tudo isso leva muito tempo, né? Mas quando você está falando de espíritos de mundos superiores, isso aí não tem, essas etapas aí não existem, né? Mas pode ser que em determinado mundo superior, o espírito reencarne e demore muito, né? Ele só está dando aqui a entender que essas reencarnações, o lapso de tempo entre uma encarnação e outra pode ser muito rápido ou muito demorado. E que, na verdade, vai depender das demandas do planeta, né?
de como ocorre, de como que é a dinâmica daquele mundo, né? Então, é mais ou menos isso. Por exemplo, igual se você for quando surgiu o fast food, né? Antigamente surgiu lá nos Estados Unidos, né? Os caras tinham aqueles lugares lanchonetes, né, que vendiam hambúrgueres e tal, e alguém parou e pensou, a gente pode melhorar os processos aqui, fazer tudo certo, tudo de uma forma que a gente consiga entregar o lanche muito, muito mais rápido. Por isso que chama fast food, né? Em inglês significa comida rápida, esses termos, né? E aí, basicamente é isso. Em alguns minutinhos, assim, sai o hambúrguer, né? Sendo que o normal demora bastante, né? Mas é porque é outra metodologia, é outra demanda, é outro tipo de qualidade de comida, né? É diferente quando você vai num restaurante chique, num restaurante sofisticado, né? Demora um pouco para a comida sair, né? Então, porque... Dani, Oi. mas ele também fala que, em que pese aqui na Terra sempre demorar mais, pode acontecer, né? Um caso ou outro, de ser rápido também, né? Sim. Não é impossível, né? Sim, sim. Exatamente, né? É porque geralmente é aquela coisa, né? Como eu falei, que esse é um processo, é um período, né, que os espíritos levam para ajustar o curso, né? Então, o normal é que leve um certo tempo, no nosso caso, né? Num planeta do nível evolutivo da Terra, porque é importante isso, né? Quase ninguém tira nota 10 numa encarnação, né? Então, depois que você desencarna, é preciso fazer uma avaliação do que deu errado, quais foram as falhas e tal. E os espíritos precisam de um certo tempo para se reajustar, né? Pois é, Daniel, eu espero chegar lá e falar comigo só, sua nota foi 5,5, tá? Se for menos de 5, não valeu, não. É difícil, né? Exatamente. Questão 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Resposta: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Item A. Quanto podem durar esses intervalos? O tempo que o espírito vai ficar desencarnado lá, né? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Né? Então aqui fala de forma mais clara, né? Desde algumas horas até muitos séculos, né? Então, até porque a gente é acostumado a achar que o tempo ele passa igual, né? Por exemplo, um ano é sempre um ano e tal, mas isso depende muito. Quando você está, por exemplo, se você tem um planeta num determinado lugar do universo, e esse planeta ele está próximo de uma entidade cósmica chamada buraco negro, não próxima, muito próxima, né? Mas próximo o suficiente para não não ser destruído, não ser sugado por essa entidade cósmica. E um ano lá vai passar. O espírito que viveu um ano lá, mesmo que ele contar no relógio as horas suficientes para dar um ano, e depois ele viesse aqui para a Terra, aqui passou mais tempo. Aqui passou tipo 30 anos, por exemplo. Entende? Então, a dimensão do tempo, ela não é fixa, ela não é fixa. Então, por exemplo, quando o indivíduo, se fosse possível fazer, esse experimento não é possível fazer ainda, né, com seres humanos, mas se fosse possível, se existisse uma nave que viajasse muito rápido, próximo da velocidade da luz, que é uma velocidade muito rápida, aí vamos supor, dois irmãos gêmeos, os dois têm 10 anos de idade. Um foi posto na nave e o outro ficou na Terra. Aí essa nave saiu e ficou 30 anos rodando
numa velocidade muito alta, velocidade da luz, por exemplo. Quando ele retornar, a percepção que ele teve de 30 anos lá, vamos supor que ele fique rodando nessa nave por alguns instantes, a essa velocidade. Quando ele voltar, o irmão dele vai estar envelhecido muito mais. Isso é meio assustador, né? A gente acha que o tempo é fixo. Não, o cara ficou lá 5 anos, quando ele voltar, a gente vai estar com o mesmo nível de envelhecimento, somos gêmeos e tal. Não é o caso. Porque o tempo, a dimensão tempo, ela tem uma relação com a velocidade das coisas e tal. Então, quando a gente está falando de universo, quando a gente está falando de planetas, que o espírito ficou reencarnado num planeta e passou 30 anos lá e desencarnou, e agora ele está... A dimensão tempo é muito relativa, né? Então, dependendo das condições desse planeta, da localidade em que ele está, da velocidade com que ele está orbitando uma estrela, o tempo vai passar de uma forma muito diferente para ele. Então, um espírito que estava aqui, desencarnou, e foi levado para um outro planeta, a gente pode achar que ele ficou lá 50 anos. A percepção dele pode ser de 1 ano apenas. Então, essa contagem de tempo é muito diferente. Por isso que ele fala aqui que pode levar segundos ou pode levar milhares de centenas de séculos. Porque depende muito da condição que o planeta está, fisicamente falando mesmo. A velocidade com que ele está orbitando uma estrela, a percepção de tempo vai ser outra. Entende? Então é muito complicado isso. Eu só estou falando isso que é para a gente entender por que ele pode variar de segundos a milhares de séculos. É porque, na verdade, a percepção do tempo, ela se dilata ou se contrai, dependendo da velocidade que o observador está experienciando, né? Então, o Einstein foi um dos cientistas que decodificou isso, deixou isso claro para a gente, e é só por isso que a gente tem várias tecnologias que nós temos só foram possíveis depois que a humanidade, que os cientistas perceberam essa relação, essa contração e dilatação do tempo, né? Eles fizeram vários experimentos e perceberam que não era só teoria, não é só loucura, não. Isso de fato acontece, né? Então, essa experiência que eu falei dos gêmeos, não dá para fazer, óbvio, ninguém nunca faria, mas eles fizeram com partículas, né? Deixaram elementos químicos que são da mesma natureza, como se fossem elementos gêmeos, né? E esses elementos, eles tinham uma radioatividade, isso significa que o elemento ele ficava perdendo a própria massa dele, ia se desfazendo, ele é como se fosse evaporando, digamos assim. E toda vez que você pega a mesma quantidade desse elemento, ele se evapora com a mesma velocidade, com a mesma taxa, né? Então, se você pegou, vamos supor, meio grama desse elemento aqui, meio grama desse elemento aqui, daqui a um dia, por exemplo, você pesasse eles, os dois teriam perdido a mesma quantidade de massa, né? Aí, o que eles fizeram? Botaram um desses elementos num experimento que girava em alta velocidade. Quando eles removeram esse elemento de lá, ele percebeu que o irmão gêmeo desse elemento estava com mais massa, por exemplo, ou menos massa, eu não lembro qual era a relação lá, mas alterou muito. Só o fato dele estar num ambiente em maior velocidade, literalmente velocidade, girando dele estar num movimento de aceleração e tal. Então, a percepção de tempo é relativa, né? Ela não é absoluta. Então, um espírito que desencarnar aqui na Terra e ele ficar exilado em um outro planeta, para ele, lá pode ter passado 30 anos. Aí, quando ele voltar aqui, para nós, a sociedade aqui passou 3, 4 mil anos. Aí, a última encarnação dele foi lá vamos supor, foi lá nos primórdios da humanidade, lá antes daqueles eventos, né, lá nos egípcios, por exemplo. Supondo que um egípcio desencarnou, aí ele fez umas atrocidades lá, mandou atacar uns povos lá e foi exilado daqui da Terra. Aí ele ficou num planeta por 30 anos, a percepção de tempo dele foi 30 anos, ele contou no relógio 30 anos, ou contou os dias, falei, fiquei 30 anos aqui. Quando ele voltou para a Terra, a gente está aqui agora, com tecnologia, avião,
E a última encarnação dele foi há 5.000 anos. Ele falou, mas eu fiquei 30 anos. Então, como é que pode isso? Não. O ambiente que você ficou está numa realidade diferente, está num ambiente diferente, está próximo, está orbitando uma região do espaço em que o tempo sofre uma contração ou dilatação e aí muda tudo, né? Então, eles não iam falar isso aqui no Livro dos Espíritos, mas fisicamente falando é isso que acontece, né? Então, vou seguir aqui. Item B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Então, o espírito que escolhe quanto tempo que ele vai ficar na erraticidade? Resposta. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. É interessante essa pergunta aí, que ele fala de estudo, né? Ficar do outro lado lá para poder estudar e tal. Isso é muito interessante, porque tem até um paralelo com o que foi falado aí sobre egoísmo, que a gente dá muita atenção para coisas que não têm relevância para o espírito, né? Por exemplo, um carro de 1 milhão e tal. Não tem utilidade, você não vai conseguir andar com esse carro, você vai chamar a atenção negativa para você, né? Porque vai ter muita cobiça, as pessoas vão, enfim, né? E às vezes aí tudo bem, a pessoa que comprou isso, provavelmente ela deve ter muito dinheiro sobrando, né? Mas imagina pessoas que perdem muito tempo da vida tentando conseguir esses bens, focando todo o trabalho delas para conseguir bens, né? E aí ela passa por cima dos outros, então assim, ela não progride em nada nas questões morais, nas questões que realmente são relevantes para o espírito, porque ela está focada nas questões materiais, né? Então ela vê, não, tem que estudar para esse concurso, aí eu lá dentro eu consigo me colocar numa posição tal que eu vou ganhar tanto, aí eu pego esse dinheiro e invisto. Na verdade, ela está como se estivesse jogando um jogo, como se a vida fosse um jogo, em que ela vai olhando, eu jogo essa carta agora, aí se o outro der truco, eu faço não sei o quê, é como se fosse um jogo, né? Mas na verdade, o motivo da gente estar reencarnado é para progredir o espírito, né? A gente não deve focar nas questões materiais, né? E às vezes também a gente observa pessoas que, mesmo que não estão focadas em questões materiais, às vezes também, mesmo grandes estudiosos, focam a vida deles inteira, não interagem tanto com a família, são pessoas que não desenvolvem bem os laços humanos, interpessoais, né? Com familiares, com a esposa, com os filhos, e focam muito no trabalho, mesmo que não estejam pensando só em questões materiais, mas a pessoa está querendo fazer uma invenção, está querendo descobrir uma nova fórmula da química, da física, da matemática e tal, e ela direciona toda a vida, todos os esforços dela para isso. Isso tem utilidade? Tem, mas tem muito prejuízo para o espírito, porque ele, de novo, não é uma questão material, mas ele permanece muito tempo da vida dele tentando adquirir conhecimentos que ele pode sim adquirir depois. Por exemplo, até hoje ninguém sabe se ovo faz bem ou faz mal. É óbvio que tem que estudar, né, comer ovos, né? Sempre teve essa história, mas tem proteína, mas tem colesterol, mas não sei o que. Ninguém até hoje não resolveram se faz bem ou se faz mal, né? Então, mas concorda que uma vez que você é desencarnado, você chega do outro lado e pergunta aí, o ovo faz bem ou faz mal? Um espírito vai te falar faz mal ou faz bem. Ele vai te dar a resposta na hora. Então acabou todo esse perrengue de milhões de dólares para fazer estudo, né? Então é algo que a gente tem que ter em mente, né? Que a gente tem que viver nós temos que passar o nosso período reencarnatório, lembrando que o que mais importa são as questões do progresso espiritual e as nossas relações, né?
Porque é óbvio que a ciência precisa evoluir tudo e tal, mas a gente tem que saber pesar isso, né? Um indivíduo que às vezes desenvolve a vida, passa a vida inteira dele tentando desenvolver uma tecnologia, essa tecnologia pode nem vingar lá na frente, né? Ou ela pode ser superada facilmente por outra, né? Ou às vezes ele tá parado num problema técnico e aquilo ali que ele precisa resolver e tal, mas uma vez desencarnado, aquela informação seria imediata para ele. A encarnação, ele passou 50, 60 anos tentando desenvolver aquilo e não precisava, porque o foco não era esse. A resposta que ele estava buscando, ele poderia achar desencarnado lá. Não ia ser tão relevante assim para a humanidade e tal. E ele perdeu muito tempo das relações que ele podia ter desenvolvido melhor, né? Os traumas que ele podia ter, ter, ter se tratado, né? Enfim, todas os débitos de outras vidas que ele precisava, na verdade, ter resolvido não foram, porque a pessoa fica focada em questões profissionais ou materiais e tal, né? Então, para a gente perceber que esse foco exacerbado em determinadas tarefas não se restringe apenas às questões materiais, né? Ah, a pessoa está focada em ganhar dinheiro e tal. Não, às vezes ela está focada em questões profissionais mesmo, e não é só pelo fator dinheiro, mas às vezes até uma vaidade interna, que ela quer ser o descobridor de alguma coisa, quer ser o... E ela acaba, em detrimento de outras relações, de outras coisas que ela precisava trabalhar, ela acaba não desenvolvendo, né? Então, questão 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Resposta: sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Aí, comentário de Kardec. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem um corpo material, e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisam mais de encarnação. Então, os espíritos puros não são errantes, né? Eles não passam por esse período, por essa necessidade de ajustar o curso, né? Esse período entre uma encarnação e outra, justamente porque eles já venceram todas as etapas, né? 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? Resposta: estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham, né? Então, questões de... A reencarnação, o foco maior dela é realmente você viver e resolver as relações, né? Os débitos que você tem, né? Porque quando você desencarna, você tem a oportunidade de estudar coisas, tópicos que você nem saberia da existência aqui na Terra, né? Então, não quer dizer que a gente que a gente deva negligenciar estudos aqui. Estou dizendo que não é interessante para o espírito focar nessas coisas, focar em qualquer outra coisa que não sejam, focar em qualquer outra coisa mais do que aquilo que ele precisa trabalhar para o progresso próprio dele, né? As relações familiares, perceber quais são os seus vícios, né, e tal, porque isso aí é que gera mais progresso para o espírito, né? É isso que faz com que gere menos conflito para ele no futuro, né?
porque estando uma vez desencarnado, ele tem contato com espíritos elevados, né? Ele pode entender fenômenos, coisas que aqui na Terra é muito difícil, né? Ele gasta muito tempo, né? Para você saber algumas coisas, né? Então, eu fico vendo assim, por exemplo, uma pessoa que passa a vida inteira estudando algum período histórico da humanidade que não tem, às vezes, muito... um historiador, por exemplo, ou um arqueólogo, ele passa, às vezes, a vida dele inteira estudando alguma coisa e ele publica livros, publica artigos sobre aquilo e tal, e 30, 40 anos depois alguém fala, não, estava errado, na verdade não era bem assim, era assado. Disse aí, os caras fizeram um cálculo errado, essa conclusão que eles chegaram tá errada, né? Então, tudo bem, a gente vem para a Terra, a gente precisa passar por essas experiências profissionais, mas imagina se esse indivíduo tivesse dado muito mais atenção a essas questões profissionais do que as relações dele, do que outras coisas que ele precisava progredir, né? Meio que não valeu de nada, né? Ele chega do outro lado lá, ele fala com algum espírito superior, e aí, os egípcios fizeram isso aqui? O cara, não foi bem assim. Imediatamente ele já vai ter a resposta que ele buscou por 30, 40, 50 anos, né? Então esse é um pensamento que começou a me vir já há algum tempo, sabe? Justamente para não ficar focando, né, em coisas que para a gente estabelecer uma hierarquia de valores, né, do que a gente precisa trabalhar em nós mesmos e ir em busca disso, né? Aquilo que vai gerar mais progresso para nós mesmos, né? Tentar achar, buscar onde estão as nossas fraquezas, né, as nossas virtudes, trabalhar isso e as nossas relações, né, com as pessoas, né? Porque as origens dos conflitos, das dificuldades, dos crimes, sempre são em função disso, né? Questão 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Resposta. Com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. 229. Daniel, Oi. quanto aos espíritos inferiores, esses a conservam. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Então, os espíritos superiores não vão guardar Sim. paixões humanas, né? De Ok. baixo nível, digamos assim, né? Aquilo que é bom permanece, porque tem utilidade, né? Aquilo que é mal não vai ter, né? E quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, né? Até porque se eles não as conservassem, eles seriam categorizados como espíritos de primeira ordem. Primeira Né? ordem. Então, basicamente é isso. 229. Porque deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? É uma pergunta interessante, né? Então, é mesmo, porque todo mundo acha assim, não, eu vou morrer, lá de lá eu vou ser perfeito. Uhum. É interessante mesmo. E não é bem assim, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas aí ele tá lá vendo, ele não tá vendo que ele errou, mas não é assim que funciona. É porque, igual, por exemplo, o médico que fuma, ele sabe o que faz mal. Por que ele fuma? Até a minha mãe já deu esse exemplo aí. Né? São outros mecanismos ali que vão deixar ele preso àquilo, né? Então, não é uma questão só de percepção intelectual daquilo, né? É a questão da vontade, a questão sensorial, o que a pessoa sente, né? Então, é muito difícil você fazer uma pessoa entender que ela não precisa de tanta riqueza, de tantas essas coisas, porque a sensação que ele tem mas com isso as pessoas me respeitam, as pessoas, eu consigo ir aonde eu quiser, eu consigo comer o que eu quiser, então é muito difícil você explicar racionalmente para alguém que isso não faz sentido, né? Então, os espíritos,
desencarnam, eles têm lá as más inclinações dele, mas é muito difícil você doutrinar um espírito e falar, ó, tá vendo? Você vivia num palácio, não precisa disso, você deveria ter progredido em outras áreas, não conseguiu, porque ficou tentando adquirir, né, entesourar bens materiais e tal, e é muito difícil fazer com que o espírito chegue à conclusão inversa, né, porque todas as sensações dele vão apontar para outras coisas, né, até porque o corpo, ele todos os nossos instintos foram se desenvolvendo ao longo dos milhares de anos nessa direção, né? Você precisa comer, você precisa estar confortável, você não pode estar com frio, a gente vai buscando isso, conforto, 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 né? Então, todas as sensações que geram isso, o indivíduo busca isso com todas as forças dele, né? Então, resposta. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, a pessoa que está presa nessas sensações, ela desencarna, como eu falava aqui na questão, ela fica como se fosse com uma áurea em volta dela, né? Que a perturba, né? Que a impede de enxergar de forma correta. Então não adianta você ficar falando, ficar mostrando coisas, né? Algumas vezes dá, por exemplo, em reuniões mediúnicas, é comum, por exemplo, o espírito está se manifestando lá, e aí ele fala cheio de ódio, mas fulano me roubou, tirou tudo que eu tinha, então eu vou persegui-lo, eu vou atrapalhar a vida dele e tal. E aí o doutrinador fica, mas não é bem assim, caridade, enfim, tenta modificar ali, né, mudar a percepção do espírito, e não adianta. Às vezes acontece do dialogador ali, ou doutrinador, fazer uma oração e pedir para que seja mostrado para o espírito por que ele passou por isso. Por que aquele indivíduo que ele tem tanto ódio roubou as coisas dele. Aí é mostrado que em outra vida ele fez 10 vezes pior. Ele roubou de 30 pessoas e aquele ali era só um dos que pegou ele. Aí acontece, às vezes ele fica constrangido, perceber que, não, de fato, estou vendo que... Mas são casos específicos, né? Não quando dá na cara assim, às vezes o espírito ele aceita, né? Mas quando não tem essa relação direta assim, é muito difícil os espíritos fazerem o raciocínio, né? A pessoa que desencarnou na bonança lá e tal, dificilmente ela vai perceber que ela deveria ter levado a vida dela em outro sentido, né? Porque todos os sentidos, todos os sensores dela não discordam disso, né? Então, questão 230. Se eu vou olhar o horário aqui. Na erraticidade, o espírito progride? Resposta: pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, do ponto de vista intelectual, dá para progredir muito lá, né? Mas o que importa mesmo para o espírito são as batalhas diárias, né? A forma como ele vai reagir aos estímulos, né? As provocações, né? Como ele vai reagir nas diversas provas que vão vir na vida dele. É diferente, né? Só encarnado que dá para saber em que o indivíduo realmente progrediu, né? Então, por isso que é importante a reencarnação. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes?
mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, acho que eu vou encerrar por aqui. Ô, Daniel, mas você volta nessa última pergunta aí, porque falando assim, nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado. Eu não entendi. Ele almejava reencarnar de alguma maneira. Talvez o Pai seja tão misericordioso conosco que eles falam assim, Ivone, você não vai com uma perna só, porque você não tem condições de reencarnar com uma perna. Seria isso, no caso? Porque assim, até é falado em outras perguntas, o Kardec sempre fala assim, Deus nunca pergunta, nunca leva em consideração o que a gente quer, né? É mais o que a gente precisa, né? Então, o período da erraticidade lá é para você ajustar os cursos, né? Você percebeu quais foram as falhas, o que precisa ser mudado, né? E para você fazer um planejamento, né, para suas próximas experiências, né? E aí é muito comum também, né, os espíritos quererem, igual você falou aí, não, eu vou vir sem braço, sem perna, que é para, mas assim, não vai dar. Eles sabem que isso seria prejuízo, né? Que a gente não iria aguentar, a gente não. Ah, eu quero então reencarnar lá na Etiópia ou lá num país subdesenvolvido e tal. Então, ou o contrário, eu quero a prova da riqueza, então, para que eu nasça num palácio, e aí assim, a gente vai. São grandes equipes, né? São grandes espíritos que cuidam disso pra gente, né? Então, a gente, no período da erraticidade aí, a gente vai fazer um planejamento junto com outras entidades aí que estão num grau evolutivo maior, né? Tem uma percepção maior sobre a realidade das coisas, e elas é que vão guiando a gente, né? Então, nem sempre o que a gente quer é o que vai, nem sempre o que seria do nosso agrado é o que Tá. vai de fato acontecer, né? Acho que Jesus falou comigo assim, Ivone, você não vai bonita, não. Você vai feia, você já vai dar muito trabalho, já não vai evoluir muito, ser bonita, então eu vou colocar tudo a perder. Eu vim desse jeito, assim, meio amassada, esmarrotada. E às vezes a pessoa Bonito. pede para vir, por exemplo, numa família. Por exemplo, assim, ela negligenciou a família. Ela fala, não, então eu quero voltar, que agora eu vou fazer diferente. Aí, pô, não dá. Meu Porque Deus. você perde a chance, por exemplo, de nascer com aquela mãe, com aquele pai, com aquele filho. Então vai ter que esperar de novo agora uma oportunidade oportuna, né? E isso seria uma punição, por exemplo, né? Verdade. Então é isso. Será que a Malvina pode fazer nossa oração, agradecendo aí bastante ao Daniel? Pode, Malvina? Posso, Márcia? Que bom. Então, vamos lá. Nesse instante, te agradecemos, Jesus, por mais um dia de estudo, onde podemos aprender um pouco mais da sua doutrina, que é tão maravilhosa. Jesus, acalme nossos corações, acalme nossos pensamentos e nos ajude, Senhor, a melhorar a cada dia, refletindo sobre tudo o que está se passando. Jesus, peço a Ti, Senhor, por todos aqueles que desencarnaram, que sejam acolhidos, aqueles que desencarnaram de acidentes com água, os que desencarnaram pelas guerras, que a Tua misericórdia, Senhor, seja com cada um deles, levando para o devido local onde possa evoluir e se melhorar. Senhor, peço a Ti pelos hospitais,
todos que estão doentes. Peço também